Fala, fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Bruno de Geografia e na aula de hoje estaremos revisando dois conteúdos bem rápidos, né, a respeito da Ásia ali e mais a respeito do Oriente Médio, tá? A gente começa falando aqui da Ásia. A gente já falou de características físicas, né? A gente já falou de características sociais, né, envolvendo a população. Falamos um pouco também a respeito da economia e hoje a gente, né, dá uma breve resumida aqui em alguns pontos que a gente já falou, tá? Temos aqui que os dois principais blocos da economia, né, da Ásia, ali, os blocos econômicos, são a CI, né, Comunidade dos Estados Independentes, e a APEC, tá? Esses dois aí bem distribuídos e bem resumidos lá na nossa aula de blocos econômicos, tá? Sendo que esse último também conta com países da América, tá? É na Ásia também que se encontra 3 dos 5 países que compõem o BRICS, né? Que a gente conhece aí como Rússia, China e Índia, né? A gente ainda tem aí o Brasil, né? E temos também a África do Sul, tá? Esses países são considerados como os de economia emergente, tá? Com grande potencial de crescimento, tá? Isso não só questão de território, mas também questão de população e influência, tá? Outros países asiáticos que se encaixam nesse perfil são a Indonésia e a Coreia do Sul, tá? Nesse perfil de grandes potenciais, tá? Para um crescimento econômico. A maior potência, né, de fato econômica da Ásia é a China. É o país que apresenta os melhores índices de desenvolvimento, é o Japão. Tá? Então a gente tem um potencial muito grande na China, né, sendo a maior economia asiática, e temos o Japão como o melhor em desenvolvimento de um país. Tá? A China, por mais que tenha todo esse potencial econômico, ela sofre muito com esse desenvolvimento, principalmente quando a gente fala em uma questão social, tá? Temos também, quando fala-se a respeito da Ásia, a gente não pode deixar de falar do Oriente Médio, tá? Onde a gente tem ali esse subcontinente, tá? Digamos assim, que emergiu ali as primeiras civilizações, né? Então a gente tem todo um contexto histórico que passa por ali, onde a gente também vai fazer com que a gente entenda esses conflitos que a gente vê na televisão, vê nos jornais, em revistas e documentários, tá? A gente tem essa porção ali da Ásia, né, como o berço de 3 religiões ali no mundo, tá? Onde a gente tem o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, tá? O Islã ou islamismo é a religião que predomina na maioria dos países ali. Então, mesmo com essa definição de sendo berço de 3 religiões, a gente tem o islamismo ali como quase predominante, tá? E a gente vai entender o porquê, principalmente quando a gente envolve as questões políticas e religiosas a respeito do Oriente Médio, tá? O Oriente Médio atrai os olhos do mundo por 2 motivos principais: por ser uma área de instabilidade política e a imensa riqueza que está abrigada em seu subsolo, tá? O petróleo, né? A gente sabe que é uma área onde tem um petróleo como água, digamos assim, tá? Além dos interesses ali das nações europeias, a gente tem os Estados Unidos e o Japão ali muito interessados naquilo ali, tá? A maior reserva do petróleo no mundo está na região da Ásia, tá? Onde a gente tem diversos conflitos por conta disso, tá? Com relação ao petróleo, tá? Então a gente tem um problema de um cenário geopolítico muito desestabilizado no Oriente Médio, tá? A luta pelo petróleo e em alguns casos também pela água. E é um ponto muito importante que a gente fala, né? Que o petróleo ele jorra lá como se fosse água, porém a água em si é um acesso muito difícil, né? Não é tão abundante quanto o petróleo. Por isso, a gente tem mais um motivo para divergências políticas ali no país, tá? Quase fazendo toda a área ali, né, ser uma área de conflito com diversas nações e até mesmo entre si, tá? Em contrapartida, a gente tem cerca de 60% do petróleo do mundo no Oriente Médio, tá? Mas é a região que tem menos água potável no mundo, tá? Então a gente tem ali o uso doméstico, atividade industrial e agrária bem defasada, tá? Em razão disso, é imprescindível o recurso natural,
tá sendo dos mais acirrados na disputa geopolítica. Então, além do petróleo, né, da questão econômica, a gente tem a água, que é um recurso primordial para o desenvolvimento não só da sociedade, mas também do mundo inteiro, tá? Então, a gente tem um problema muito grande ali. Outro foco de tensão é quando a gente fala com relação à Turquia, né? A Síria e o Iraque, quanto ao uso dos rios Tigres e Eufrates, tá? Que são rios muito importantes ali, tá? Que abastecem diversos países, mas a gente tem um controle desses rios e a gente acaba tendo a defasagem em algumas nações, tá? Uma estratégia que a gente tem com relação ao desenvolvimento, tá? Que é adotado ali por Israel, tá? Que tem uma usina ali de dessalinização do mundo, né? Uma das maiores. Então ele utiliza daqueles recursos que ele tem, né? Para uma melhoria na sua água, né? Para distribuição e tudo mais. Então é um ponto muito positivo quando a gente fala de Israel, tá? Onde a gente tem ele ali como a tecnologia dominante naquela região, tá? Mas esses recursos, eles são muito caros, né? Então a gente acaba tendo um certo bloqueio na questão financeira a respeito disso, tá? O Oriente Médio, ele tem bastante coisa, né? Principalmente quando a gente fala a respeito de conflitos, né? A gente deu uma aula a respeito de aspectos físicos, falamos um pouco da população e entramos nos aspectos de política, de sociedade, e hoje a gente deu uma revisada geral a respeito disso, tá? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.